Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Rádio Cidade Gospel. Eu sou o pastor Teco, da Igreja Metodista Renovada. E quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo neste momento, sobre a palavra do Senhor. Uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra que vai nos trazer esperança novamente, esperança para a nossa vida, esperança para o nosso coração, esperança para a solução dos nossos problemas. Porque esta palavra é a palavra de Deus, é a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma e é a palavra, meus irmãos, que alimenta o nosso espírito. Então eu quero convidar você para nós meditarmos juntos sobre um texto das Escrituras que é bastante conhecido. Muitos se referem a ele como o Ide de Jesus. É também comum que as pessoas citem o texto como a grande comissão, ou ainda outros como o grande mandamento. Não importa como você se refere a esse texto, mas o importante é que no decorrer dos séculos, essas palavras de Jesus, as palavras referidas nesse texto, têm provocado no coração da humanidade, em várias gerações, de cristãos, um desejo ardente de pregar o Evangelho. Eu quero te convidar para ler um texto na Bíblia. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar comigo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Você pode acompanhar, pode conferir depois, eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Oremos a Deus, Pai querido, Deus amado. Senhor de todas as coisas, nós te damos graças pela tua palavra e te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós, sobre mim, sobre todos aqueles que estão me ouvindo, a unção do teu Espírito, para que nós possamos entender a tua palavra, que ele abra nossa mente e o nosso coração para recebermos a revelação da tua palavra, porque é uma palavra de esperança, é uma palavra de cura, é uma palavra de libertação. Por isso nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Amém. Amados, eu queria fazer aqui algumas considerações sobre Jesus. Jesus não era daquele tipo de falastrão, ele não era um desperdiçador de palavras. Jesus era sério, ele tinha um caráter, ele falava na hora certa, as palavras certas para a ocasião certa. Esse era Jesus. As palavras de Jesus são fonte permanente de graça e paz. Mas também são palavras desafiadoras, são palavras capazes de nos tirar da nossa acomodação. Ele não fala por falar, ele fala para comunicar ao nosso espírito a vida de Deus. Por isso, meus amados, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que nos aproximamos das palavras do Senhor, podemos ter a certeza de que essa palavra está cheia de vida. Quem não tem a vida de Deus em si, está morto. Sem a vida de Deus em nós, temos apenas a aparência de vivos, mas na verdade estamos mortos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, a palavra diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, a palavra nos diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Amém? Mas qual é o mandamento do qual nós falamos aqui no começo dessa mensagem? Jesus estava prestes a ser conduzido de volta ao Pai. As últimas palavras dele aos discípulos foram ouvidas
com bastante atenção, por isso eu peço a tua atenção, uma orientação firme e direta. Aqueles que ouviram Jesus falar não tiveram dúvida. Jesus queria que eles cumprissem aquela orientação. Há apenas uma ordem nas orientações de Jesus. E qual é a ordem? A ordem é: fazei discípulos. Fazer discípulo é o centro da última orientação de Jesus. Ir é o jeito de fazer. Batizar é o jeito de fazer. Ensinar é o jeito de fazer. Mas o mandamento é fazer discípulo. Eu estou destacando esses pontos porque muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a essência dessa missão. Muitas vezes, pessoas se apegam ao ir e vão pela cidade afora e até pelo mundo afora, mas sem compreender que Jesus os chamou para que eles mesmos façam discípulos. Amados, nós não fomos chamados para nos tornar meninos de recado. Aqueles que apenas entregam a mensagem, mas não cumprem eles mesmos a missão. Jesus não queria um batalhão de motoboys do Evangelho, prontos para entregar a encomenda, mas sem compromisso com o que vai dentro do pacote. Não fomos chamados apenas para ir. Nós fomos chamados, meus irmãos, para fazer discípulos enquanto vamos. Você entende isso? Algo triste sobre os motoboys do Evangelho é que alguns deles são tão entusiasmados que acabam convencendo outros também. E esses outros se tornam como eles, motoboys do Evangelho. E uma igreja cheia de motoboys do Evangelho alcança muitos lugares, mas não consegue cumprir a missão. Porque a missão é fazer discípulos e não entregar pacotes. Outra coisa que eu queria observar com vocês, meus irmãos, é antes de fazer discípulos, antes de começarmos o trabalho, antes de começarmos a refletir sobre os elementos que fazem parte desta ordem que Jesus deu, nós precisamos estabelecer alguns pré-requisitos. Nem todas as pessoas podem fazer discípulos de Jesus. Há uma situação que antecede o fazer. Sabe qual é? É ser. Antes de fazer discípulo, você tem que ser discípulo. Aqueles que ouviram as últimas orientações de Jesus, naquele momento já eram discípulos, já eram os seus discípulos. Foram aos seus discípulos que Jesus falou. Alguém que não é discípulo não consegue fazer discípulo, entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã, ouvintes da Rádio Cidade Gospel. A ordem precisa ser essa: primeiro ser discípulo, depois fazer discípulo. Há pelo menos duas marcas na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Antes de fazer discípulo, você precisa passar a sua vida pelo crivo dessas duas marcas e atestar a sua própria condição de discípulo. Você entende isso? A primeira marca que eu quero falar aqui, a primeira marca de um discípulo de Jesus é obediência. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30 ao 32, a palavra nos diz: muitos que o ouviram declarar estas coisas começaram a acreditar que ele era o Messias. Jesus dizia a estes: serão verdadeiramente meus discípulos se viverem obedecendo aos meus ensinos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Os discípulos de Jesus procuravam viver conforme os seus ensinamentos. Discípulos não ficam procurando brechas na lei para justificar suas inclinações pecaminosas. Entende isso, meu irmão? Discípulo não ficam procurando brechas na lei, não fica procurando motivo, mas em tal lugar da Escritura fala isso ou fala aquilo, mas tudo isso para justificar a sua inclinação pecaminosa. Discípulos de Jesus não consideram a sua visão pessoal do mundo como uma resposta para a vida. Discípulos de Jesus são capazes de obedecer ao Mestre, porque aprenderam a confiar nele através da experimentação do seu ensino. Amém? Você tem essa marca, meu irmão? Você tem a marca da obediência? Então você é um discípulo de Jesus.
E a segunda marca que eu quero falar aqui, e é muito conhecida, é o amor, meu amado. É o amor. Lá no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a palavra nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa que o Evangelho nos diz. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Discípulos, meu amado, discípulos, meu irmão, amam aos outros do jeito que Jesus nos amou, sabendo que seu amor nunca será plenamente correspondido. Não esperam nada em troca, mas amam como Jesus nos amou. Discípulos, meus amados, discípulos amam em obediência. Esse amor não depende de sentimento, mas é real mesmo quando o sentimento não está presente. Discípulo, meus irmãos e minhas irmãs, discípulos ouvintes da Cidade Gospel, desenvolvem esse amor parecido com o amor de Cristo, porque eles aprenderam a depender do amor de Deus que ele sabe que nunca falha. Se faltar, meus irmãos, essas duas marcas em sua vida, você pode agora mesmo pedir ao Senhor que transforme o seu coração. Aí mesmo onde você está, baixe a sua cabeça em oração e diga a Ele o quanto você quer ser discípulo de Cristo. Diga que você entrega a sua vida a Jesus e o aceita como seu Senhor, que o aceita como seu Salvador. Em oração, diga ao Senhor que você deseja nascer de novo, nascer para uma vida diferente. Peça a Ele um novo coração, um coração sensível à palavra dEle. Peça a Ele que o liberte do pecado e faça de você mesmo uma nova pessoa, um discípulo de Cristo. Declare, meu irmão, declare que você entrega sua vida para que o Espírito de Deus faça isso. Apenas aqueles que são discípulos são chamados por Cristo para fazer discípulos. Amém? E o terceiro ponto que eu quero meditar com você é: fazei discípulos. Fazer discípulos não é papel da igreja institucional. Fazer discípulo também não é atribuição de algum agrupamento religioso, como conselhos, juntas, seminários, missões, comissões ou qualquer coisa do gênero. Fazer discípulo, meu irmão, fazer discípulo é uma missão para pessoas. O desafio de fazer discípulo é para mim, é para você. Não podemos terceirizar o chamado de Cristo para qualquer organização missionária, por mais bem intencionado que ela seja. Você consegue entender isso? Fazer discípulo não é obra do pastor, não é obra da equipe da igreja que foi coordenada para um discipulado. Não. Fazer discípulo, meu irmão, é para mim. Fazer discípulo é para você, sim, é para você aí que está me ouvindo. Nós não podemos terceirizar esse chamado. Cada discípulo, meu irmão, é chamado pessoalmente para fazer novos discípulos. Ninguém pode cumprir a missão do outro. Não podemos transferir nossa responsabilidade para outros. Não podemos transferir para pastores, para evangelista, para líder do ministério, para o missionário tal, para a missionária tal, e etc, e etc. Como podemos cumprir a missão? Seremos obrigados a inventar, dar o nosso próprio jeito? Ou o Senhor deixou uma orientação clara e suficiente para sermos bem-sucedidos em nossa missão? Claro que nós temos orientação. São pelo menos 3 os passos que devemos seguir. Primeiro, ir. Segundo, batizar. E terceiro, ensinar. Primeiro, ir. Ide. Uma tradução possível para o nosso texto poderia ser: indo fazei discípulos. A ideia é de movimento. O texto grego ao pé da letra quer dizer: tendo ido, discipulai. Presta atenção. Tendo ido, discipulai.
Essa tradução pode nos ajudar a compreender algo muito importante. Devemos deixar o comodismo de lado para fazer discípulo. Precisamos ir para fora da nossa zona de conforto. Você entende isso, meu irmão? A missão que o Senhor nos entregou é gratificante, mas também é árdua. Enche o coração de alegria, mas não é um passeio no parque. É preciso estar disposto a pagar o preço para ver Cristo sendo formado na vida de outros irmãos. Para fazer discípulo, meu irmão, é preciso investir tempo, é preciso gastar tempo. Discipular é gastar um pouco da própria vida em prol dos nossos irmãos. Essa é uma barreira que precisa ser vencida, essa é uma barreira que precisa ser derrubada, a barreira do egoísmo. Lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo escreveu: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo não está escrevendo da própria cabeça. O Espírito Santo de Deus estava lembrando a ele o sentido das palavras de Jesus. Cristo nos deixou um paradoxo, um verdadeiro nocaute para aqueles que são incapazes de se gastarem em prol de outras pessoas. 6 vezes ele disse, lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Entende, meu irmão? Fazer discípulo é ser usado por Deus para fazer crescer uma nova vida em Cristo. Não somos nós que geramos a nova vida, mas a empatia é tão grande que se pode sentir as dores do parto. Às vezes é preciso até mudar o tom da voz para alertar dos perigos. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19 e 20, a palavra nos diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Fazer discípulo é travar uma grande batalha por aqueles a quem o Senhor nos confiou. Fazer discípulo, meu irmão, fazer discípulo, minha irmã, é interceder em oração pelos irmãos e ficar ao lado deles como exemplo, até que o caráter de Cristo faça parte da vida do outro. Fazer discípulo é animar o coração do cansado e ensiná-lo a encontrar descanso aos pés da cruz de Cristo. Lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, a palavra nos diz: pois quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Amados irmãos, amados ouvintes da Rádio Cidade Gospel, não é possível fazer discípulos sentado relaxadamente na poltrona de casa 4 horas por dia, assistindo Big Brother. É preciso ir além do comodismo. Não é possível fazer discípulo, meus irmãos, quando o trabalho é o seu Deus e não resta tempo para mais nada. É preciso ir além do ativismo. Não é possível, meu irmão, fazer discípulo sem sofrer um pouco a dor do outro. É preciso ir além da falta de sensibilidade. Não é possível, meu irmão e minha irmã, fazer discípulo sem deixar gastar e desgastar. É preciso ir além do egoísmo. Não é possível, meu irmão, não é possível fazer discípulos sem amar a outra pessoa. Você, aí do outro lado, pode estar pensando o seguinte: tenho que fazer tudo isso para fazer discípulo?
Não esqueça, meu irmão. Não esqueça de que fazemos tudo isso porque somos discípulos. Primeiro você é discípulo, depois você faz discípulo. Amém? Agora eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Você não está só nessa empreitada. Talvez você se sinta incapaz diante desse desafio. Talvez você olhe para você mesmo e sinta-se inadequado, incapacitado. O retrato disso tudo não se parece com você. Talvez seja isso que você pensa. Talvez tenha surgido a sensação de que esse negócio de fazer discípulo não é para você. Já pensou nisso? Já sentiu essa sensação? Essa história de fazer discípulo, esse negócio não é para mim. Tem que ter o dom. Eu não tenho. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço agora, meu irmão, rejeite esse pensamento. Rejeite esse e muitos outros pensamentos que também passaram pela mente dos discípulos de Jesus naqueles últimos dias. Mas a verdade é que você não está só. Antes de apresentar a missão, Jesus fez duas coisas. Primeiro, ele tomou uma atitude e disse algo. Tanto a atitude quanto a palavra levaram paz ao coração dos discípulos. Tanto essa atitude quanto essa palavra é que vai trazer paz para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração. A atitude está lá em Mateus 28:18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amados, ele aproximou-se de seus discípulos e ele se aproxima de você hoje também. Não se afaste dele. Permita que a sua presença santa ocupe a sua vida e encha o seu coração de paz. Longe dele há desassossego. Longe dele esse desassossego toma conta. Mas perto dele há descanso e perto dele podemos descansar. Encontre o Senhor em oração. Encontre o Senhor na sua palavra. Ouça a voz do Senhor na meditação tranquila. Aí então, meu irmão, fazer discípulo se torna apenas uma expressão daquilo que você é. Discípulo de Jesus. E a palavra? A palavra também está lá em Mateus 28:18. Vou repetir. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A palavra dita tem poder, meu irmão. Foi pela palavra, apenas pela palavra que Deus trouxe à existência aquilo que não existia. As palavras podem construir e as palavras podem destruir. A palavra de Jesus aos seus discípulos foi uma garantia de sucesso para a missão. Toda a autoridade, onde? No céu e na terra. Se depender de nós, o fracasso é iminente. Se depender de Cristo, a vitória é certa. Por isso eu te peço, meu irmão, aproprie-se da autoridade de Cristo. Aí então, meu irmão, fazer discípulo se torna apenas uma expressão de quem Jesus é, soberano sobre a terra e céu. Amém? Glória a Deus. E eu quero deixar aqui um versículo para você meditar, meu irmão. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e diz assim, a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amados irmãos, que essa palavra possa entrar no teu coração e fazer a diferença. Que esta palavra possa modificar o teu modo de vida. Que essa palavra reacenda no teu coração o chamado de Cristo para ir e indo fazer discípulo. Amado irmão que estás me ouvindo, eu sou o pastor Teco da Igreja Metodista Renovada e quero te convidar para estar assistindo um culto na nossa igreja aqui em São Joaquim da Barra, que fica ali na rua Marechal Deodoro, número 605, bem no centro de São Joaquim. Nós temos culto lá às quinta-feiras, ao sábado e ao domingo.
Eu quero que você continue na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a paz do Senhor reine no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.